Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu estou aqui com um cara que eu acho muito foda, um grande amigo, um grande parceiro. Nos últimos um ano eu acho que a gente se aproximou bastante aí e a gente tem feito várias coisas juntos. Estou muito feliz de ter ele aqui pela primeira vez no Vendas B2B Summit, meu amigo Thiago Conce. Thiagão, seja muito bem-vindo ao Summit. É realmente um prazer grande ter você aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Você eu acompanho desde pequenininho, né, Nani? E, pô, eu acompanhava já há muito tempo. Eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara. E, pô, uma referência imensa. Sempre comentava em workshops, compartilhava os conteúdos. E a gente começou a se aproximar. Chamei o Dani, precisamos conversar, sou o Thiago, tal. E estamos aqui, né, compartilhando muita coisa, com muita ideia para acontecer algumas coisas aqui, algumas reuniões para sentar e dar andamento em outras, mas trazendo muita coisa bacana. Obrigado a você, Dani, pelo convite. Valeu, Thiago. Cara, você é um cara que eu admiro muito. A gente tem um alinhamento de propósito, de valores, e é muito bom estar rodeado de pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente tem, que é disseminar aí melhores práticas, ajudar a galera a formar times de venda campeão aí. O Brasil precisa muito, vendas é um negócio super importante para a gente, e estamos junto nessa aí. Tiagão, acho que todo mundo te conhece, mas se por acaso alguém não te conhecer, conta um pouquinho aí de quem é o Thiago, o que você tem feito aí nos últimos anos. Bacana. Bom, meu nome é Thiago Conce, né? A gente ajuda as empresas aí a ter resultados melhores com venda, através de técnica de vendas e também da gestão de equipe comercial, que na verdade acaba sendo mais de 80% do resultado, né? A gente vai tratar um pouquinho disso e mostrar como. E aí a gente acabou criando algumas coisas na internet para disseminar conhecimento, né, Dani, que é o canal no YouTube. A gente tem aí quase 200 mil inscritos, é um canal muito, muito ativo, 7 milhões de visualizações. Uau. O Instagram nosso é realmente, a gente não tem uma quantidade muito grande, mas é um pessoal com engajamento imenso, vendas pura, né, estamos batendo aí 60 mil pessoas no Instagram, mas com engajamento imenso e produção de conteúdo sempre, né, com muita frequência. E a gente trabalha na área de convenções, workshops, né? A gente faz aí mais de 100 eventos por ano, só contratado. É um evento, bastante, é um número. Quem trabalha vai 100, pô, 100, mas tem 365 dias, ele só trabalha 100, né? Se você contar um dia de viagem, um dia de trabalho, eu estou falando de 200 e poucos. Quem te acompanha aí nessa loucura vê os perrengues da viagem, né? Sem dúvida, perde mala, né? Vai dar palestra de bermuda porque perdeu mala. Então isso acontece bastante e a gente produz bastante coisa também e está sempre trabalhando. Então a gente trabalha efetivamente com isso e nesses últimos anos a gente acabou também, além do OSV, que é o nome da empresa, também a gente tem o IEV, né? Que é a rede de escolas, né? A franquia já são 86 franquias do Brasil. Com a rede de escolas, tem curso de varejo, venda consultiva, gestão, e estamos rodando por aí. Maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho então de vendas, assim. Hoje o tópico é como gerenciar e treinar um time de vendas. É um desafio gigantesco para todo mundo que está, né, no campo de batalha aí. Treinar é muito difícil, gerenciar talvez tão difícil quanto. Sei que você trouxe um materialzinho para a gente, compartilha com a gente e a gente vai discutindo em cima dele. Legal, vou colocar aqui também. E Dani, mais uma vez, a gente sempre, quando eu falo que eu vou dar um treinamento, eu sempre falo, olha, gente, eu tô tendo aqui a pachorra, né, de trazer algumas coisas assim, boas práticas, que a gente, são mais de 100 eventos por ano, né, que a gente aplica, e também nas nossas empresas, né? A gente tem uma liderança na OSV, tanto como IEV também no mercado, né? Com um ticket médio muito atrativo, e então a gente traz dali. Mas realmente é uma discussão eterna e são modelos completos. Ontem mesmo eu tiro 10 pessoas por dia para responder no Instagram. Então as pessoas vocês imaginam que não vão receber. Eu aprendi isso com o Flávio Augusto, tive a oportunidade de estar aquela vez com o Flávio, né? E aí ele falou, tira 10 pessoas por dia, liga, que além de você aprender muito, as pessoas jamais vão imaginar, realmente cria um engajamento, e é verdade, as pessoas jamais imaginam, e a gente tira dúvida, tem gente que fica mais de uma hora. Então, assim, a gente vai trocando. Ontem mesmo eu aprendi duas coisas muito interessantes, com um cara muito simples, mas está com uma equipe lá de 20 pessoas. Então, a gente vai aqui trocar algumas ideias e trazer algumas boas práticas que a gente vem vendo no mercado, tá? Vamos colocar aqui, então, para compartilhar. E vamos discutindo. Deixa eu tirar aqui. Aí.
colocar. Compartilhou, Dani? Estou vendo. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, eu gosto muito dessa frase porque ela faz um efeito, ela faz um sentido do tamanho do mundo, né? Que é cada gerente tem a equipe que merece. É do Brad Sugars, que é fundador da Action Coach, e é verdade, né? Porque a equipe é a cara do gerente. É impressionante você ver as pessoas, inclusive roupa, a maneira de falar, como as pessoas, a linguagem corporal fica muito parecido mesmo com a equipe. E aí eu tenho um senso de responsabilidade, de assumir coisas, Dani, que é muito grande, né? Existe um teste psicológico para isso, então e tem um senso muito grande. Eu acredito que uma das principais coisas da gestão é que tem esse senso. Ainda que o peso fique maior do que realmente seja, as responsabilidades às vezes não são realmente suas, mas o seu controle, a possibilidade de você mudar a tua equipe, quando você tem esse senso, entender que, por exemplo, quando o funcionário sai, em vez de ficar puto com a pessoa, quando ela, mesmo com base de um treinamento, incentivo, ela não desenvolve, não sai daquele patamar, entender que existe uma boa parcela, às vezes uma parcela imensa, mas às vezes uma parcela menor, mas existe uma parcela de culpa e responsabilidade do gestor, né? Por isso que é tão complexo essa. O gestor, ele vai errar, né? Às vezes isso é mais para quem está começando, quem está fazendo já deve ter percebido. Ele vai errar em todas as situações, ele vai errar. Isso não tem... humano, né? Não tem jeito. E ele tem que tomar decisão. A história, o cara que bate pênalti, se ele bater 50 pênalti, a possibilidade dele perder é muito maior do cara que bate 2. Por melhor que ele seja, né? Então, assim, ele vai tomar decisões erradas. O que eu percebi durante o tempo? Eu trabalhei quase 15 anos como vendedor, fui representante comercial, né? Trabalhei desde de promotor de supermercado, passei por todas as etapas. Então, o que a gente vê? Tomar a decisão é um negócio que você vai fazer toda hora, e toda hora é o seu pescoço, porque por mais que erre sua equipe, é você que paga. Qual que é o ponto positivo? É que a velocidade da tomada de decisão ela vai acabar sendo esquecida no erro passado. Então, o que eu percebi em grandes líderes? Eles erram pra caramba. É que no livro só vai história bacana, só conta a guerra quem ganha a guerra. É verdade. É difícil. Você já viu um vídeo... já viu um vídeo que viralizou, um filme que viralizou do Japão? Da Segunda Guerra Mundial, você não vai ver. Um filme alemão, não vai ver. Porque só conta a guerra, só finaliza a história a vencida. Então, o que a gente vê quando vai estudar por trás de biografia? A quantidade de erros. Você vai pega um cara que é referência para todo mundo, que é o Steve Jobs, a quantidade de erros, só que a velocidade de tomar isso, essa decisão é importantíssima, né? Então, isso eu vou pautar por isso. Então, eu gosto muito dessa. Outra coisa que eu também gosto de falar quando eu vou falar sobre equipes comerciais é entender que quando a pessoa assume o lugar de gestão, e aí acho que deve ter vários casos sobre isso, eu acredito que ele tem 2 papéis para assumir. Ele tem o de gestor e o de líder, né? E são 2 papéis, porque ele tem 2 funções, né? O líder, eu falo que as atividades dele aqui é mais em relação à postura, à tomada de decisão, a senso de justiça e o relacionamento interpessoal com o pessoal, com a sua equipe, né? Eu falo que o liderado ele precisa se sentir inspirado pelo líder. O cara tem que olhar de baixo para cima e falar, porra, eu queria ser esse cara, entendeu? Pô, olha o pensamento que esse cara tem, né? Olha a postura que ele tem. Então eu falo que liderança é mais uma postura do que uma quantidade de conhecimento. Você vê muita gente, às vezes, que não tem um conhecimento tão grande, principalmente quando vem de fora, você vê que ele ocupa aquela posição da liderança. Existem vários tipos, tem o líder, né? Tem a liderança técnica, né? Tem a liderança moral, mas, em geral, o líder, esse gestor tem dois personagens, né? que ele acaba fazendo, que é o de líder, que é esse, o liderado se sentir inspirado pelo líder, ele gostaria de estar naquele local, né? Ele gostaria de estar na pele da pessoa. Ainda mais num time de vendas, né, Thiagão? Que assim, é uma atividade desgastante, a gente toma muito não. Se você não tiver um ambiente que te motiva, te inspira, uma pessoa que você admira, que quer ser igual, tem toda aquela parte técnica que precisa ser gerenciada, mas se você não tiver alguém que ajuda você a sonhar e sonhe junto com você e mostre como que o seu trabalho vai te ajudar a realizar seus sonhos, isso é super importante, né, para manter um time de vendas, que é um negócio muito religioso, um negócio que precisa ter cultura.
Esse papel é fundamental, né? Porque esse daqui que vai fazer o cara continuar trabalhando pra caramba, mesmo você estando no Chile, mesmo você estando na China. Aquilo que é não negociável na empresa vai estar rodando normal, mesmo você estando no Paquistão. É isso que vai fazer. No medo não faz mais. Essa é a parte do cara. E a venda é uma atividade extremamente emocional. Ele é desgastante emocionalmente. E o vendedor, naturalmente, o vendedor tem um perfil, né? Que é esse perfil mais expressivo, que está muito ligado ao emocional. Então, ter alguém emocionalmente, vinculado emocionalmente, é sem dúvida uma atividade muito forte. Aqui lá, né? Um líder forte, ele acaba arrastando uma equipe medíocre, né? E um líder medíocre acaba com uma equipe forte, né? Porque cada um, quando não tem a liderança, o que acontece com a equipe comercial? Você sabe muito bem disso. O vendedor, ele tem a questão do tubarão, ele sente o cheiro de longe. Então, assim, se ele percebe que não tem liderança, cada um resolve começar a colocar suas prioridades. Ele vai tomar. O vendedor, naturalmente, pela agressividade, se ele percebe que não tem liderança, vai ter um grupo de pessoas vendedores que vão querer tomar aquilo lá, aquele lugar vago. Né? Então, ele vai assumir isso. Então, esse é o lado do líder. Qual que é o outro papel? Opa. Vou passar aqui. Deixa eu ver se passa. Aqui. O outro lado, né, é o do gestor. Então, né, que é um outro personagem. Que aí são os indicadores, são as metas, são as habilidades que precisa desenvolver, que eu sempre digo, né, essa atitude sua do gestor, o teu liderado, ele precisa sair um profissional, na visão do gestor, um profissional extremamente melhor do que quando ele entrou. É o papel do gestor, né? Desenvolver o time dele, né? O cara precisa, se você for fazer uma avaliação daqui 6 meses, for fazer uma avaliação básica de chá, quantidade de conhecimento, habilidade que ele desenvolveu, esse cara ele precisa estar no outro patamar, né? Eu trouxe aqui uma ferramenta muito antiga, isso aqui acho que da década de 60, e que pouca gente conhece isso, né? Essa é a função realmente do trabalho de líder. E não é frase de Facebook, não. Inclusive para ele, né? Existem milhares de modelos de liderança. O professor Cláudio de Barros tem uma palestra que para mim é a mais genial de todas sobre liderança, 2 horas de aula na Universidade de Sorocaba, e ele fala sobre as lideranças de Platão, Sócrates, Jesus, né? E ele fala de Maquiavel, que no fundo, a do Maquiavel é o de todos, que é aumentar o seu poder. E aí depende só por canal você escolhe. Na verdade, mesmo que você escolha a liderança através de Maquiavel, que é o líder aumentar seu próprio poder, você empoderar essas outras pessoas, tornar esses caras melhores, é a única maneira de você ou ascender no cargo, ou inclusive abrir o seu próprio negócio, se você é um funcionário. Né? Se você não conseguir multiplicar outro líder, a tua vaga jamais acaba. E é gostoso, é viciante esse trabalho excessivo, operacional do gestor. Passa 25 anos, ele está naquilo lá e ele acha que não conseguiu de cargo, não conseguiu nunca abrir a empresa dele. Por quê? Porque é injusto, ele teve um líder. Enfim, na verdade é que ele não conseguiu produzir outras pessoas para que assumisse aquilo lá. Né? Então, isso acontece bastante. Então, o liderado precisa se sentir, antes, inspirado e precisa se sentir seguro. Então, inspirado pelo líder e seguro pelo gestor. Né? São esses dois lados. Eu gosto muito. O Mark Roberge, que é um cara que a gente admira demais e teve aqui no Brasil ano passado no nosso evento, né? Ele fala que gostaria que o papel de gestor de vendas mudasse o nome para coaching de vendas, no sentido de que o grande papel do gestor é contratar e desenvolver o seu time, né? E é incrível como ainda vejo muito gestor falando, não tenho tempo para sentar 1 hora por semana com o meu vendedor e ver como é que eu posso ajudar ele, ver onde ele está com dificuldade, entender quais são as dificuldades que ele tem e ajudá-lo a desenvolver. Esse é o papel do gestor. Todo o resto que a gente perde tempo, hoje a gente com ferramentas a gente já consegue, não deveria passar tempo com planilha, com tudo isso, porque tudo isso a gente já forecast. Um CRM tem. O papel do líder é garantir que ele está trazendo gente boa para o time e desenvolver esses caras. Né? Mas ainda eu vejo muito gestor dizendo que não tem tempo para fazer coaching one-on-one com seu time de vendas. Né? O pessoal tinha que passar um tempo bom realmente dando uma volta em Florianópolis, né, para conhecer as empresas, ver o modelo. Né? O modelo, a gente está aplicando aqui agora o modelo também
a semana de 4 dias de trabalho, né? Do Então, Jacob assim, Undercoy. a gente começou com metade, eu já estou querendo pegar a sexta-feira inteira, né? Só para treinamento, porque é a única maneira. É a única maneira, né? E vai ser bem legal, realmente, quando começar a entender isso, porque é a única. O que faz é gente. Antigamente que você tinha os números da planilha eram teus, né? Hoje a tua concorrência sabe o seu número. Então, assim, gerenciar a venda é fácil. O difícil é gerenciar o vendedor, gente. Não é nem gente, vendedor, é diferente. É um bicho diferente, né? É muito diferente de gente, né? Então, quando a gente fala sobre liderança, eu falo você tem de todos os 29 tipos de liderança, 42 modelos de liderança, né, que são os livros que tem 114 passos para ser grande líder. De todos esses livros, na verdade, a única, na minha opinião, humilde opinião, é a liderança situacional. Você tem ali gente de baixa maturidade, média maturidade e alta maturidade. Para mim, você tem baixa maturidade e alta, e tem gente que está na transição. Né? Porque você não tem gente de média, ou você tem gente que está descendo, ou você tem gente que vai para subir, mas média você não tem gente que fica na média. Né? Com baixa maturidade, eu estou explicando só um pouquinho para apresentar a ferramenta, né? É o foco na tarefa, é igual uma criança. Né? Uma criança, você não pega um dinheiro, o seu salário e fala, filho, 3 anos, papai vai comprar arroz, feijão, vai comprar papel higiênico, ou não vou comprar tudo em pirulito? Né? A criança, obviamente, ela vai escolher tudo em pirulito. Por quê? Porque ela não tem condições, conhecimento, habilidade para tomar uma decisão em relação a isso. Você não vai deixar uma criança sozinha atravessar uma avenida, né? Que ela não tem capacidade ainda de fazer isso. Então, com equipes comerciais é a mesma coisa. O cara está entrando, né, com essa rampagem, esse tempo de rampagem, que é o trabalho, que eu vou falar aqui, efetivo de onboarding. Essa primeira etapa é um trabalho de direção, orientação, checklist. Direção, orientação e checklist. Você vai largando na mão conforme ele vai mostrando. Vou mostrar aqui uma ferramenta que tem da década de 60. Isso é um modelo que é novo, né? As empresas, principalmente as empresas de tecnologia, a SaaS, que revolucionaram o processo, estão trazendo ferramentas, né? Eu sempre falo, cara, quer entender? Vai buscar a molecada de SaaS, vai entender como elas estão fazendo lá. Claro, adapte o teu negócio. Todo mundo tem ponto fraco e forte, né? Acho que acredito que no SaaS falta ainda um pouco de veio comercial para o pessoal, mas tem processo maravilhoso, então junta as coisas. E a outra é o pessoal de alta maturidade, que não necessariamente significa tempo de trabalho, né? Que é gente que já tem um conhecimento autogerenciável, conhece muito bem de produto, sabe claramente, trabalha em cima dos indicadores da empresa. Né? Esse tipo de gente, ele precisa ser testado e incentivado. Como? Com apoio e delegação. Esse cara, ele quer tomar conta do negócio, ele quer dar opinião, ele quer ajudar a treinar os outros, ele quer ajudar a definição de meta, porque tem que fazer mais sentido para ele, porque hoje ele tem conhecimento de base para falar se essa meta é alta ou não, se esse caminho é ou não viável. Então esse cara tem que participar, inclusive novos gestores utilizarem esse tipo de vendedor para legitimar a sua liderança com os novos vendedores. Isso é importantíssimo. Quem já assumiu equipes comerciais no meio do caminho, que não era a tua equipe, né, já deve ter sentido isso. Quem legitima, quem fala se você é líder, não é quem está em cima, quem contratou, é quem está embaixo. Então, se essa equipe não legitimar você vai ter dificuldade. Então, como? Traz o cara maturo, experiência é diferente de tempo de trabalho. Traz um cara com alta maturidade, compartilha com ele, desenha a meta, pede a orientação dele e traz, porque esse cara tem uma liderança natural com relação à equipe. Faz sentido? Total sentido. Faz sentido, pessoal. Deixa eu passar aqui. Ó. Essa aqui é uma ferramenta, só para fazer um resumo aqui, que não é um doutorado, é só para o cara ter essa é uma ferramenta muito prática, que você consegue enxergar, e você consegue complementar ela. Qual que é a função do líder? É justamente sair do ponto 1 para trabalhar o ponto 7, pessoal. Esse é o trabalho. Isso aqui é Tannenbauer, isso aqui tem acho, 50, 60 anos, que, aliás, deu vida à liderança situacional do Blanchard, né, isso que surgiu primeiro, que é justamente isso aqui. Ele tira essa área de autoridade do líder, que ainda as pessoas estão muito ligadas, né? Isso é uma porcaria, porque isso aí não te sobra tempo para fazer nada, é muito tempo no operacional. Eu tenho um filho de 2 anos. Eu tenho um filho de 2 anos aqui, cara. Quando eu fico sozinho com ele aqui, não dá tempo de tomar água, porque é operacional demais. Você não pode deixar o moleque perto da piscina, você não pode deixar ele abrir a porta, você não pode deixar ele mexer na faca, você não pode deixar ele sozinho no sofá. Então, quer dizer, exatamente. Então, que essa transição para começar a ter, claro, dentro de limites, inclusive as empresas mais maduras
definem as suas metas, levando com base a opinião do pessoal, né? Com base individual, o cara faz sua própria meta junto, claro, dentro do limite, né, como diz aqui, ele tem, a empresa, né, tem os seus desafios e suas metas, em cima daquilo ele desenvolve as próprias metas. Quando o time participa, ele fica naturalmente muito mais engajado, né? Quando você se compromete a uma meta que você ajudou a desenvolver, é um compromisso seu também. Agora, quando isso vem empurrado, muitas vezes você pode já de cara falar, não, isso não faz o menor sentido e aquilo você nunca não vai ser tão impactado e motivado pela meta como a meta que você ajudou a construir, né? Isso faz total sentido, inclusive para ele terceirizar, caso não bata a meta. Eu falei, a primeira vez, eu trabalhei 14 anos com governo, mais da metade dando volta, contando mentira para mentiroso, né? Eles são então, bons, né? Bom de papo, só, né? O povo é bom. É bom de dar desculpa. Aí você fica doutor em dar desculpa. Então eu falei, claro, quando não vem a meta de cima, né? Mas, claro, também, essa participação, né? Lembrando, isso aqui ele precisa ter um mínimo de maturidade, né, para tomar essa decisão junto. Então, quanto mais simples, meu filho tem que receber a ordem. Eu não consigo discutir com ele sobre o que vai fazer, se ele vai na escola ou não. Ele vai na escola. Se ele vai escovar o dente ou não, ele vai escovar o dente. Ah, vai tomar banho? Não vai. Não vai tomar banho. Né? Aí, agora que ele tiver maturidade suficiente de autogerenciar, a gente vai liderando. Então, essa é uma ferramenta bem interessante, inclusive que cada ponto desse, você, para equipes menores até, enfim, você consegue até pontuar quem está no ponto 2, quem está no ponto 5. É uma ferramenta que a gente passa ali bem prática. Legal. Vamos lá, vamos falar então, né? Eu separei aqui, fiz só um overview para entender o lado, né? Esse lado gestor e líder, quais são as diferenças e a atividade de verdade do líder, tirar o cara da... Agora, aí a pergunta é, tá legal, Tiagão, bacana, teoria boa. Como? Né? Quais são as ferramentas? Como exatamente faz? Então eu separei aqui de tudo, lembrando, né? Lá no IEV a formação dura 1 ano. Né? É a base do treinamento do Raul, né? O Raul que é uma referência imensa para todos nós vendedores, né? Eu falo o cientista das vendas, né? O Pardal, né? O Pardal das vendas, criação, realmente um cara fora da média. Que bom que a gente tem hoje programas longos, né, de formação em vendas, de profissionalização da nossa profissão, né? Porque realmente é inadmissível que nos dias de hoje a gente ainda não tenha graduação para formar vendedores, né? Porque né, você percebeu que todo mundo dentro de uma empresa tem alguma formação técnica, pelo menos? Todo mundo. O RH faz um curso de DP, pelo menos. O financeiro faz um curso de fluxo de caixa, pelo menos. O senhor que toma conta do prédio, fica lá fora com o revólver, tem que ter um curso técnico. E aí quem paga o salário de todo mundo, não. Isso não precisa. Esse é um abençoado por Deus que vem aqui na Terra e... É uma loucura. Não faz sentido. Inclusive, eu falo, por isso que um dos discursos que eu mais divulgo realmente é o teu curso, que é parrudíssimo, lotado, adoro planilha de ferramenta, adoro, e é lotado. O cara, ele sai com raiva, mas não sai com desculpa, porque tá cheio de ferramenta e eu gosto muito disso, né? Provoca, mas entrega a ferramenta para fazer, né, Dan? Então, eu separei 3 coisas, de tudo, né? De tudo. Eu separei 3 coisas que acabou de ir ao encontro. Você não viu essa minha apresentação, né? Mas eu acho que vai ao encontro do que a gente vem trocando informação. Informação, qual que é a responsabilidade do líder? Recrutar o pessoal e desenvolver eles. Ponto. Então, pouco, dá muito trabalho porque o volume é grande. Mas as atividades não tem que realmente vai trazer resultado, não tem muito. Então eu separei quais são os 80-20, né? O que são os 80% do resultado? É recrutamento, é treinamento e na minha opinião, né, o trabalho das 4 disciplinas de execução, 4 DX. Eu acho que são essas 3 atividades. Aí eu separei como fazer cada uma ou quais são os pontos principais. Vamos lá, para entregar a ferramenta que acho que é o pessoal quer. Bom, no recrutamento normal, em termos de teste psicológico, teste comportamental, acho que isso é o padrão, né? Escolher o canal, obviamente, onde está o seu público, também essas coisas eu nem estou citando, que isso é mais básico. Algumas coisas que eu vi que realmente peneiram e aí traz o pessoal. Eu chamo de prova põe na fogueira, eu gosto bastante disso, você já peneira. A gente tem um curso bem básico sobre as principais atividades de venda, por exemplo. A pessoa que passar na primeira etapa, ela recebe esse curso. Eu já dou 2 dias para ela ver, para marcar no outro dia. Aí você vai ver que você já seleciona um monte de gente que o cara não quer ver o curso. Por quê? Porque ele vai ser já avaliado ali. Então você começa a peneirar gente que já vai entender que se ele não foi nem contratado,
e já vai começar a receber indicadores e ser avaliado. Porque vai ser assim. Tem gente que pinta o negócio, né? O cara está desesperado, quer vender a vaga para o cara no segundo dia já vê que o lugar é uma porcaria. Né? Então, assim, vai ter um... Tem uma estatística, Thiago, que eu acho que o custo de uma contratação errada é 5 vezes o salário anual do vendedor. Anual, né? Anual. Isso. Então, assim, contratar... E eu entendo que às vezes a gente está no desespero, mas é um tiro no pé. A gente precisa colocar muita energia e muito critério e em vez de ficar vendendo a vaga, tem que meio que desvender a vaga, meio tem que tocar o terror, mesmo, botar na fogueira para realmente eliminar as pessoas que não vão ter perfil, porque uma contratação errada dá muito problema, custa muito. Então, eu concordo totalmente. E fazer essa seleção naturalmente, fora que o negócio que é difícil você contabilizar é a quantidade de besteira que ele fez durante que ele estava lá, né? Que a gente chama de vendedor tocha humana, né? Cada contato que ele tem com o cliente, ele põe nome no fogo ele põe fogo no nome da empresa, né? E é verdade, isso você não contabiliza. É difícil. Né? Por exemplo. E geralmente esse cara está motivado, que é pior ainda. É um incompetente com tesão. Esse é o pior cara que tem, porque ele vai ligar, ele vai atender, ele vai atrás, e cada contato é um sofrimento, né? Então a gente usa muito essa prova põe na fogueira, que a gente põe o teste pro cara, faz ele, geralmente a gente coloca ele também no teste, na prova, uma situação que é desafiadora realmente pro dia a dia. Né? A gente dá um tempo, sai da sala, porque atenção, o negócio dele não é você pressionar para o cara passar desespero, é só ele entender como que vai ser o padrão. Né? Então, por isso, ele tem 2 dias para estudar o cursinho antes de fazer. Né? A prova, ele recebe, e a gente dá lá 20, 30 minutos para saber como é que ele... Então, por exemplo, uma empresa que tem dificuldade com relação a desconto, né? Uma que cobra mais e todas as outras cobram menos, por exemplo, os concorrentes, a gente coloca uma situação de uma real, ele visita o cliente X tal, e o cliente é um cliente importante, agora ele recebeu a visita de um concorrente que está cobrando 15% a menos. O que você faria? Deixa ele, claro, ele não tem conhecimento ainda da empresa, do produto, mas você quer saber qual que é a linha de raciocínio, tem que entender disso aí. Então, assim, é uma prova que ajuda bastante. Então, tanto fazer um curso, hoje é fácil, hoje qualquer empresa consegue fazer. Grava as atividades básicas, como cursinho, curto, né? E deixa ele fazer a prova no dia. Primeiro que já seleciona quem vai estudar, a pessoa nem aparece no dia caso ela não viu, e depois se ela realmente consegue assimilar um conjunto de informação em pouco tempo, que isso, felizmente ou infelizmente, é necessário em qualquer empresa. Ele vai receber uma carga, vai ter que entregar esse resultado o mais rápido possível. Né? A segunda ferramenta que a gente gosta é realmente trabalhar soft and hard skills. Então, assim, habilidades que ele vai ter que ter em termos pessoais, então de resiliência, né, persistência e as habilidades de conhecimento mesmo que ele tem, né? E colocar peso nisso. Nós temos uma tabela nisso, eu acho que o pessoal, eu conversei com o Cordovez uma vez, acho que tem até também uma ferramenta lá na Midtime dividida, tem, né? Não é isso? Acho que a gente conversou uma vez. A gente tem aqui, usa também, a gente divide em chá. Então, a gente seleciona os principais conhecimentos, as principais habilidades, as atitudes, a avaliação preenche e o peso ajuda a tirar a subjetividade da nota. Porque às vezes a gente se apaixona pela pessoa, o que é muito comum, né? Então, o peso ele ajuda a entregar. Se você tem um processo já, um padrão muito bem definido de treinamento, por exemplo, conhecer sobre habilidades de venda e produto não é algo que tem um peso alto na empresa. Porque isso ele vai aprender rapidamente pelo processo que você tem. Então, uma coisa importante, claro, quem não conhece produto não vende, mas não é algo indispensável numa seleção. Então, o peso ajuda a colocar isso. Né? Então, a gente tem isso, definir soft e hard skills que você quer. Em vendas, né, Thiago, é uma das profissões onde o resultado é mais quantificável, né? Então, fácil. Depois que a gente consegue avaliar isso, se a gente guardar esse histórico e com o tempo a gente começar a comparar com os resultados, a gente começa a entender, né? O Roberto também, trazendo o Roberto de novo para a conversa, fez isso, transformou isso numa metodologia no HubSpot, de fazer correlação entre características no momento da entrevista com o resultado depois. E com o tempo você vai entendendo quais são as características que são realmente importantes para você para gerar resultado. E às vezes a gente tem boas surpresas aí, nem sempre o mais intuitivo é o que acontece. Então, como é muito quantificável o resultado, claro que no começo é difícil, mas depois de um tempo, e aí exige um pouco de disciplina, mas depois que você
tem um certo volume de contratações e resultados, a gente consegue fazer uma correlação e entender quais dessas habilidades realmente trazem resultado. Então, é super importante fazer isso, colocar peso, guardar esse histórico e depois comparar com o resultado. Inclusive, primeiro que como diria Anthony Robbins, né, o sucesso deixa rastro, mas é mediocridade também, né? Então, dos dois lados, a gente usa lá no IEV uma ferramenta, vou citar aqui, tem várias, mas eu gosto, por isso que eu uso, eu só vou citar porque a gente já testou, que é a eTalent. Eu não sei se você conhece, que usa teste DISC com plataforma, tem um relatório muito, muito bom, e justamente o que a gente fez isso. Esse nome, né, que o Roberto fala, é o que a gente chama de gabarito, né, Dani? Então a gente começa a criar um gabarito. Lá ele dá, depois de uma sequência de testes que você faz, ele dá já quais são os perfis em cima do DISC, por exemplo, das que tem mais resultado. Ele começa a dar lá quem tem uma conformidade maior, então aquele lá vira um gabarito. Então, ao fazer o próximo teste, por isso que eu nem entrei muito no teste comportamental, que eu nem entrei porque eu achei muito básico, pelo fato de que se você contrata pelo currículo e demite sempre por atitude, né? Uma frase antiga. Então, por que você não vê a atitude? Né? Tiago, você vai arrumar 100%? Não tem. Minha esposa trabalha em multinacional, líder mundial das empresas, trabalha com RH. Não existe nenhum processo, ferramenta que acerta todas. Mas você tem muita coisa que você evita que dê errado, que já ajuda bastante. Então, o comportamental, mesma coisa. Como você consegue fazer? Fica tudo guardado na plataforma. E ela te gera. Eu preciso para o vendedor. O teu vendedor, seus melhores vendedores, Thiago, tem esse perfil, esse gráfico de comportamento. Aplico no outro, pego e jogo em cima desse gabarito para ver se está batendo. Perfeito, né? Isso evita você a fazer os erros, né? Assim como a gente evita, por exemplo, né, que eu estava comentando, só a questão de evitar, de você ter histórico, com relação ao parceiro nosso, que é um cara muito bacana, que é o Rico, da Octadesk. Quando você vai ter por exemplo, uma plataforma de gerenciamento, né, de ticket de atendimento, o que acontece é isso, você não ficar errando sempre, começando tudo do zero, que é extremamente custoso, você não consegue escalar. Toda vez que troca um funcionário, perde tudo porque está no funcionário, você leva isso para a plataforma. Então, bem lembrado, né? Realmente tem a plataforma e hoje você faz isso online, tem toda a plataforma, fica guardado tudo para não ter que errar. Bacana. A terceira ferramenta, que eu acho um diferencial grande, é a questão do Employer Branding. Esses termos, né, bacanas, bonitos, mas o que é isso? Eu traduzindo, eu acho que é um social selling do recrutamento e seleção. Né? Eu acho que é uma tradução bem feita. Não é famosa ainda porque foi eu que fiz, mas eu preciso colocar no nome de alguém famoso, né? Tipo Daniel Bounds, alguém assim forte. Foi lá. A Harvard Business School está chamando disso aí, o pessoal da... Pronto, aí bomba, né? O Thiago Contra não vai. Mas o Employer Brand, que eu falo que chama de social selling de recrutamento, que é o quê? É esse trabalho realmente inverso para que o teu cliente interno aí, né, comece a buscar você, entender sua empresa como uma ótima empresa, né? O investimento já nas 100 melhores empresas já é um fato disso. Mas mesmo que você é pequeno, está começando com a equipe lá, divulgar o trabalho dentro, quando existe treinamento, as suas sextas-feiras de treinamento, ou suas sextas flex, ou lights, enfim, que você queira, mostrar esse perfil que você tem para começar a atrair. Né? Eu mostro coisa de venda, eu atraio gente de venda. Eu mostro funcionários engajados, treinando no ambiente colaborativo, né, de coparticipação. Eu atraio gente que tem esse perfil. Então, você começa a atrair essas pessoas, não tendo que buscar elas. Realmente, em termos de custo, tempo, é sempre bom, né? Do nada, você recebe, às vezes, um contato de um ótimo funcionário, por mais que sua equipe seja completa. Né? O Barcelona, não tenho dúvida, que se o Cristiano Ronaldo quiser jogar lá, os caras vão tirar o goleiro, mas vai por ele. Então, assim, sempre tem espaço para craque, né? Para craque, para gente boa, sempre tem espaço. Então, esse trabalho do Employer Brand também é muito interessante e realmente traz. O IEV faz muito isso. Você vê assim, a quantidade de pessoal jovens querendo vir trabalhar. Isso afeta diretamente, né? Aqui, no salário, cara, você não gasta tanto. Você vê classicamente, se você for pegar ali as empresas do mesmo patamar de estrutura da Disney, a Disney deve ser uma das que menos paga. E todo mundo quer trabalhar lá, né? Porque tem esse employer brand, né? Essa marca mesmo aí de funcionários. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante que não custa nada hoje para você divulgar na base e realmente atrai bastante. E o onboarding,
que para mim é uma das partes mais importantes. As pessoas acreditam, eu tenho muita pesquisa feita nos meus workshops, Dani, sobre o que eles têm mais dificuldade em gestão de equipes comerciais. Eles falam que é recrutamento, mas é que eles confundem, porque na verdade eles não têm nenhum trabalho de onboarding. Esse trabalho de recrutamento de seleção, você não tem muito mistério. Pergunta para um especialista em RH. Você tem uma plataforma, você tem um teste psicológico e comportamental, uns complementares, entrevista pessoal, beleza, você não foge muito. Aonde você vai esticar ele, onde você vai testar ele, onde você vai impulsionar ele, está nessa proximidade. Que, na verdade, nada mais o onboarding, traduzindo para a nossa linguagem do interior de São Paulo, o que é? É o que ele precisa estar fazendo e sabendo muito bem em 15, 30, 45 dias. É isso. Né? O que ele especificamente tem que estar sabendo. Não, essa parte de onboarding, de ramp-up, assim, até o que essa empresa vai fazer até o cara estar atingindo a meta dele cheia, é super importante, né? Puxando aí as nossas referências de SaaS do Vale, a gente está vendo, até vai ter uma sessão no evento sobre Sales Enablement, que já é uma área em algumas das empresas, onde a maior parte do trabalho está focado em fazer onboarding, em fazer esse cara rampar e estar pronto o mais rápido possível. E as estatísticas que a gente vê de diferença de empresas que têm um ramp-up estruturado, um onboarding estruturado, e não, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, a gente consegue colocar esses caras em 3 vezes mais rápido, vendendo full time, vendendo a meta toda, do que se você não tiver um processo estruturado. Então, é super importante. Ainda mais para a gente que no mercado como brasileiro, onde a gente não tem formação acadêmica em venda, você provavelmente vai ter que formar esse cara também, o teu produto, tudo é super importante. Ele vem extremamente cru. E essa divisão, lembrar bem, precisa existir uma divisão do trabalho de meta no período que ele está aprendendo, para não ter frustração de nenhum dos lados, né? Isso tem que ser fatiado. Inclusive, é uma orientação muito legal por parte da Karen, lá do Grupo Venda Mais, que eu gosto muito, é uma especialista, ela que desenvolve os treinamentos em company, né, do Grupo Venda Mais, sobre essa divisão, né? Quais são os indicadores dos 15 dias? Mais dos 30 dias. Eu estou falando 15, 30, 45, óbvio, dependendo do volume e tamanho, do processo da venda, né, pela complexidade, pode ser 30, 60, 90, 45, 90, enfim. Eu estou dizendo só que existe uma periodicidade e uma divisão. Então, ela até orienta, né, que os primeiros passos, os indicadores sejam com base em conhecimento. As avaliações sejam mais do que no própria meta, do quanto ele desenvolveu no conhecimento dos primeiros 30 dias. E depois as habilidades. Nós falamos de habilidade de controle de objeção, fechamento. Quais são os indicadores, por exemplo? Então, eu ficaria muito mais preocupado. Meu indicador seria muito mais voltado do que para o volume de venda, era taxa de conversão, né, e ticket médio. Né, e aproveitamento, quanto esse tempo, se for uma questão de SaaS, quanto tempo esse cara ficou? Se ele sabe que o LTV aí funcionou, porque às vezes ele faz, o ticket médio tá bom, a taxa de conversão tá boa, mas o cara larga, tem churn de 10 dias. Então, assim, para mim seria muito mais importante esses indicadores do que o volume mesmo de venda em geral, né? Super importante. Não dá para esperar que um cara com 1 semana, 2 semanas vai ter uma meta cheia como de um vendedor. Claro que isso precisa ser, né, escalonado, e concordo totalmente. O foco, os indicadores no início são muito diferentes. Dependendo do nível de maturidade desse cara, você vai avaliar de um jeito, se já for um cara mais sênior de outro, mas é fundamental esse escalonamento para que a pessoa não tenha as expectativas alinhadas, até para o forecast da empresa como um todo. Não dá para esperar que o cara que acabou de entrar vai bater uma meta de um cara que está há anos fazendo aquilo. Exatamente. O forecast, na verdade, quem mais se ferra ali é a empresa. Porque ele coloca o cara 100 mil como se fosse vender algo em torno de 90, o cara vende 30. Né? Então ele tem um desafio muito grande. Né? E, inclusive mesmo isso, questão de expectativa. Né? Porque assim, eu vou mostrar aqui na parte de treinamento, a avaliação, ele tem que saber no começo, primeiro dia ele tem que saber ali, ó, estou sendo aplaudido e estou sendo cobrado pelo quê? Né? Então né? Ele precisa saber, pô, vou ser avaliado por taxa de conversão. Pô, beleza. Então a atividade dele, ele sabe que ele vai acordar de manhã, a taxa de conversão é o que ele está sendo avaliado. Então é indispensável também essa divisão para definir para a empresa e para o liderado aí quais são os indicadores. Né? Esse aqui é uma ampulheta do recrutamento e seleção, que é como eu acredito, né, que funciona realmente. Você tem ali a definição de perfil ideal,
de vendedor, geralmente eu faço. Deve ter outras maneiras, mas eu faço. Geralmente eu começo pelas atividades, porque aí eu vou entender que tipo de atitude, comportamento eu vou precisar. Eu vou precisar de um perdigueiro, vou precisar de um cara de ciclo mais longo, né? Então eu defino pelas atividades. Aí você vai recrutar, vai selecionar, vai dividir as suas etapas, 1, 2, 3, faz a escolha e começa a outra atividade, né? Que é o onboard. Aí você pode fazer a integração 1.0, 2.0, enfim, tal. Dividir pelas etapas e aí começa depois a segunda etapa, que é a sustentação, que é treinamento e aí ampliação dos conhecimentos, né, dos resultados, que é uma outra etapa. Então, esse é um desenho aqui para o cara pode utilizar ali para comentar. Como a gente falou, né? Esse perfil, se você já estiver rodando aquele que a gente estava comentando há algum tempo, você já começa a ter indícios de qual perfil que você precisa. Eu acho que também tem que entender o estágio da empresa que você está. Se for um estágio muito inicial, você precisa ter um cara um cara mais maduro, né? Um cara que vai entender, muitas vezes precisa tomar decisões de como fazer aquilo. Agora, quando você tem um processo muito mais estruturado, uma venda mais transacional, você consegue ter um cara menos experiente. Eu acho que vai do seu histórico, né? O que funcionou de perfil no passado e também do seu momento e do tipo da complexidade da tua venda, né? Se você está começando lá, se você está contratando seu segundo vendedor, né? Você está aprendendo junto com ele. Exatamente. Então, assim, por mais que você vai ter que contratar, às vezes, e aí é um cobertor pequeno, você vai contratar alguém que queira ou não queira, vem com coisa boa, mas vem com vício, né? Mas entre isso, no modelo inicial, sem dúvida nenhuma, você tem um perfil de vendedor ideal diferente de alguém que já tem uma estrutura que pode trazer ali realmente alguém mais interessado só em aprender, né? Do que alguém de experiência. Tem que comprar a experiência quando você está iniciando, né? Verdade. Então, assim, é um modelo de funil que eu gosto, que na verdade é um puleta, né? A segunda etapa é treinamento, né? E aí, treinamento é um modelo que eu usava, tinha 5, discutindo com a Karen, é uma coisa que a gente não fazia. A gente colocou o quinto, e realmente eu acredito que seja ali o calcanhar de Aquiles dos treinamentos. Então, como que é um treinamento, né? Ele precisa ter um objetivo, o objetivo dele não pode ser vender mais. Vender mais ele é uma consequência, né? Então, o objetivo é aumentar a taxa de conversão, diminuir churn, aumentar a ticket médio. Precisa ser um objetivo específico, né? Aumentar. Faça a pergunta. A resposta nos workshops, a primeira sempre é: o que você quer com a sua equipe comercial quando você vai treinar? Eu quero que ele aumente a venda. Aumenta a venda é uma consequência, né? Eu não quero, eu também quero. Mas ele precisa aumentar a venda. É uma coisa que eu quero. O que você quer? Eu quero perder peso. Pô, beleza. Como, né? Exatamente, né? Então, assim, a definição errada do objetivo é o que faz aí, sei lá, 8 de cada 10 empresas perder dinheiro com treinamento, né? O restante está no 5. O segundo é o estado desejado. Então, eu quero aumentar a venda. Tá, mas para quanto que eu quero ir? Então, né, qual é a minha base hoje? Para quanto eu quero ir? Muito bem definido em quanto tempo. Terceira, lá no recrutamento que a gente já comentou, eu não comentei porque eu deixei para cá, é o que a empresa e o vendedor vai ganhar atingindo o objetivo. Por que isso é tão importante, Thiago? Por que eu coloquei na 6? Porque senão ele não compra o treinamento. Ele tem que entender que cada vez que ele entra numa sala ou ele é cobrado pelo treinamento, ele tem que estar muito claro para ele o que ele e a empresa vão ganhar caso ele coloque em prática aquilo que ele está aprendendo. E tão importante quanto é a 4. Que é o que a empresa e o vendedor vão perder caso isso não seja colocado em prática. Né? Vou dar um exemplo clássico. Tem uma grande gigante que a gente atendeu do ramo de telefonia móvel. O que lá está definido clássico para eles? Todo vendedor da região que, depois de 40 dias, tivesse 1,5 vezes menos venda que o primeiro colocado, todos abaixo daquilo seriam mandados embora depois de 40 dias. Então, assim, eles estavam claro, um número claríssimo, um indicador claríssimo, com tempo claríssimo, o que eles perderiam caso, porque eles têm um onboard fortíssimo, são 50 e poucos dias de treinamento ali, de onboard. Então, assim, eles dão capacitação e eles sabem que 40 dias não colocando em prática o que é aprendido, ficando 1,5 vezes do primeiro, todo mundo já está escolhendo. Eu acho uma ferramenta perfeita, tá claro para todo mundo. O cara, se ele estiver dormindo, ele sabe disso, se ele está acordado, ele sabe disso, numa reunião, ele sabe disso. Nas duas pontas, né?
O que a gente está vendo também agora são algumas empresas tendo planos de carreira onde o próprio vendedor faz a sua promoção, ou seja, os critérios estão muito claros ali, né? Então você precisa saber se você vender mais, o que vai ganhar com aquilo, e o cara se promove. E do outro lado também é super importante entender, né, o que vai acontecer. Eu acho que vendedor, para a gente manter saudável e uma cultura de vendas agressiva, mais saudável, a gente precisa ter esses incentivos nas duas pontas. Sem dúvida, tem que saber perder o que também saber vai ganhar. E tem que ter um peso, obviamente, igualmente, né? Para os dois lados. Mas é importantíssimo que deixa claro isso. A gente vai ver mais claramente na outra etapa, no 4DX. E aí os 5 que eu falei que a gente não tinha, como isso vai ser reforçado, que a Karen chama de sustentação. Né? Como isso vai ser sustentado? Então, eu treinei ele no dia 1º. Quero que aumente a taxa de conversão de 20% para 30% até o final do mês. Entre o 1º e o dia 30, como vai ser sustentado isso? Né? Existe um gap muito grande, um treinamento muito forte, ou uma constância do treinamento, mas não a sustentação. Então, quais são as datas que vão ser reforçadas, qual a metodologia que vai ser usada, que ferramentas vai ser utilizada, vai ser através do portal, aplicativo, WhatsApp, o Scrum diário, né? Aquela reunião diária, enfim, né? Essa definição também. E número 6, como vai ser medido os indicadores de sucesso. Acho que essa parte esse ponto 5 é muito importante, né? Porque o treinamento não pode acabar ali, né? Também, né? Não pode ser só aquele momento em sala de aula, ou naquele momento de troca. Ele precisa ser reforçado como aquilo que a gente tinha falado, de o gestor fazendo coaching. Eu acho que boa parte desses aprendizados, assim, a gente precisa criar um padrão inicial, né? Você precisa ter um processo, você precisa treinar as pessoas em um processo, mas aquilo é internalizado mesmo, é no dia a dia. É nos coachings 1 a 1 que o gestor vai dando, entendendo o que está funcionando, o que não está funcionando, e você tem um processo contra você vai falar, olha, você não está fazendo dessa forma, e ali o gestor vai, com o tempo, internalizando aquelas que muitas vezes são atitudes, são habilidades difíceis de serem desenvolvidas, né? Sem dúvida. Então, o que é feito depois dos treinamentos também é muito importante, né? Hoje um treinamento completo ele é treinamento e coach, né? Então o coach é a sustentação durante o treinamento. O que é o coach em geral? Que é o trabalho no feedback bem feito, que é o que você fez, está fazendo bem, fazer mais, o que você está fazendo de errado, fazer menos, né? E as ações recomendadas. Essas são as atividades aí do pessoal. Então treinamento e o trabalho de coach. E aí coach é um trabalho... tem coach de grupo? Tem, mas esse é individual, isso não é em grupo. Em grupo é o treinamento, né? E o trabalho individual. Porque eu acho que esse momento de 1 a 1 ali, do gestor com o vendedor, deveria ser sagrado, né? Assim, do gestor entender o que ele está precisando de fazer. Mas isso só funciona se antes a pessoa tiver um processo bem definido e as pessoas estiverem treinadas sobre aquilo. Aí a gente uma coisa vai reforçando a outra. Sem dúvida, sem dúvida. É só o coach, ele sozinho, ele só incomoda e não leva à frente, né? Mas então, o treinamento e a sustentação com o coach, essa é uma orientação que eu dou. E a 4ª etapa, que quem não leu, eu oriento que leia, 4 disciplinas de execução. Foi um dos livros aí que mais mexeram aí comigo em termos de resultado. Realmente é uma praticidade, sou muito fã, sou um divulgador do trabalho, que são os 4CX. O que é o 4CX? Primeiro, o MCI, que é a meta crucialmente importante, que é a meta maior, né? Que geralmente eu quero vender 10 milhões, né? Que é a meta mais importante. E essa pergunta, ela consegue definir muito bem, porque quando a gente fala, Thiago, como que eu defino? Porque tudo é importante, né? Se você for pensar na sua atividade comercial. Então, ele usa uma pergunta que eu até coloquei em aspas aqui, diretamente, eu copiei direto, tá escrito, que é assim, em vez de você perguntar, o que é mais importante para escolher, ele pergunta, né? Se todas as outras áreas da nossa operação permanecessem no atual nível de desempenho, em qual área a mudança provocaria o maior impacto? Né? Aí fica mais fácil de você definir realmente o que traria a mais, né? Então, assim, primeira definição da meta maior, essa geralmente é uma definição menos difícil do que as próximas, né? E mais fácil de enxergar. Eu imagino que, eu confesso que eu não conheço a metodologia, Uhum. mas eu imagino que essa vem uma meta mais da liderança, né? Uma coisa que venha de... Exatamente, mais de diretoria, exatamente. Mas essa pergunta é sensacional, né? Porque realmente quando a gente fala assim, onde a gente precisa mexer,
É difícil Tudo. porque tudo é muito importante, né? E Pesa cada um defende demais. o seu, né, Dani? Cada um defende o seu. O gestor vai defender o dele, o vendedor dele, a atendente dele, o pessoal de logística, Então é uma excelente forma de definir o que é a exatamente. meta crucialmente importante. Depois, quais são? Que as pessoas confundem meta de direção de meta histórica. O que é meta histórica? A meta histórica é o volume. 60 mil, 70 mil é a meta histórica. O que é as medidas históricas? E quais são as medidas de direção? As medidas de direção são os caminhos que você tem para mexer no MCI. Então, o que precisa ter numa medida de direção, né, quando você vai desenhar uma meta, que é a partir desse plano da meta que o resto desenvolve. Né? Treinamento, acompanhamento, indicadores. A meta de direção ela precisa ser preditiva. O que é isso? É algo que, se eu fizer, diretamente move a minha meta crucial. Então, se eu fizer isso, ela impacta diretamente o crucial. Então, eu tenho um ponto ali, uma alavanca, né? Então, se eu colocar essa pedra, eu ergo essa caixa. Então, essa pedra ela é preditiva. Se eu faço isso, essa outra coisa responde. Então, ela precisa ser diretamente ligada. Então, por exemplo, se eu quero prospectar mais pessoas, 10 ligações por dia em vez de 8, as 10 ligações elas são preditivas. Aumento de ligação aumenta na minha meta, que é ter mais clientes. E ela precisa ser influenciável. O que é isso? Precisa ser algo que eu posso mexer. Eu posso atuar nela. Então, fazendo. Esse modelo é clássico. 10 ligações por dia. Então, está completamente na minha mão. E se eu fizer isso, mexe na minha atividade maior. Né? Então, primeiro, definição de meta principal, com aquela pergunta. Segundo, quais são as atividades, as medidas de direção que elas são preditivas e influenciáveis. Eu preciso que o dólar baixe. Ela é preditiva? Ela é preditiva, porque se o dólar baixar, eu vendo mais naturalmente. Mas ela não é influenciável. Então, ela está descartada, porque é uma coisa que acontece em reunião. Você deve ter passado por isso várias vezes. O cara falou, mas o mercado... mas eu não baixo a taxa do mercado Selic. Ela é preditiva, mas ela não é influenciável. Então, é um negócio que tira do desenho maior. Porque esse desenho tem que estar no papel. Todo o trabalho de meta, atividades e caminhos, que são a medida de direção, precisa estar só no papel, no slide. Para isso, ela tem que ser compacta, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tá? O terceiro, que é o placar. Então, quais são as 4 disciplinas? Né? A primeira, só para relembrar, é a meta crucialmente. A segunda são as medidas de direção. A terceira é o placar. O que é o placar? Ele precisa ser simples, diferente do gestor. Esse é o placar para a equipe de venda. O gestor ele vai ter vários indicadores para tratar. O placar de venda tem que ser simples, tem que dar para ver facilmente. Então, tem que estar clássico no celular. Se trabalhar em site sales, tem que estar na parede do lado do computador. Precisa mostrar se está mexendo na MCI. Então, se ela está influenciando direto. E tem que ver claramente, fácil. Ao bater o olho, você tem que saber se está ganhando ou perdendo. Né? Esse é o placar. Muita gente fala, Thiago, mas eu vou colocar os números, eu vou expor. Primeiro que você não precisa expor individualmente. Segundo, se você é bundão, medroso, e não tem coragem suficiente de colocar o número na parede. Colocar o número na parede, quem que não gosta? Já viu, Dan? Quem que não gosta de colocar o número na parede? Fala pra mim. Pô, isso é gamificação, isso é... Quem tá perdendo? É Quem tá lógico. perdendo. Não, isso... Acho que a equipe de venda os resultados têm que ser abertos. Eu não consigo... todas as equipes que eu conheço de altíssima performance, eles realmente têm os resultados. Isso mexe com os caras que vendem muito, que querem estar em cima, mexe com quem está embaixo. Eu acho que é algo super importante. Gestão à vista de todos os indicadores, ranking. Eu até entrevistei agora o pessoal da Resultados Digitais, eles mandam por e-mail toda semana os resultados de todo mundo. Tem que estar à vista. Tem que ser fácil de ver. Quer dizer, eu sei se eu estou ganhando. Então, minha MCI ia vender 200 mil. Pô, eu tenho que bater o olho, eu tenho que saber se no dia 13, agora às 2h45, eu estou ganhando ou estou perdendo. Né? E aí, o cara, sobre a MCI, eu falo, né, que aí é o quarto, que é a questão das reuniões diárias, ele fala assim, a meta tem que estar tão clara para onde está indo, que se eu te acordar 3h30 da manhã com um balde na cara e te perguntar para onde está indo, você tem que falar 250 mil. Esse é o ponto máximo para saber se a equipe está alinhada com a meta. A gente vai, nessa edição do Summit, vou entrevistar o Jeb Blount, que ele escreveu Fanatical Prospecting. E ele fala muito sobre isso, né? Tipo, se você for pegar um jogador de basquete, de beisebol,
os jogadores de futebol, eles sabem quantas assistências deram, quantos gols fizeram, quantas assistências fizeram, média de arremesso de 3. Esses números estão no dia a dia, assim, não saem da cabeça deles, que é ali que eles se orientam, né? Então, um vendedor que não sabe, né, taxa de conversão, taxa de conexão, meta, percentual da meta que já bateu, esses devem ser os números que devem estar presentes no nosso dia a dia e a gente tem que trabalhar em função delas, né? Então, realmente é uma coisa que é uma cultura que muitas equipes de vendas ainda não adotaram. Esse lado da gestão, dos indicadores maiores, né, essa é pelo menos a metodologia da 4DX, é justamente essa fica a cargo da gestão. O vendedor, ele tem que estar claramente para ele o indicador da tarefa. Eu vou mostrar aqui na metodologia, já pronta. Né, como a quantidade de ligações que ele precisa fazer, a quantidade de e-mails que ele precisa fazer. Isso, a pergunta é, quais são as 2 atividades hoje que vão mais afetar a sua medida de direção? A medida de direção, não é a medida, não é MCI, é a medida de direção. Eu vou mostrar que eu montei aqui um exemplo, tá? Então, o placar tem que estar claríssimo, exposto a todo momento, claro. E é um exemplo, quando tem placar, que é um exemplo, estamos jogando basquete, eu e você. Basquete, 1 contra 1, uma tabelinha. Beleza, estamos jogando, batendo papo. De repente, alguém chega e fala assim, ó, beleza, eu quero jogar também. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um placar, agora está contando. Quem fizer 15 primeiro, fica e o outro sai. Você vai ver se o pau não começa a estourar, Dani. Eu vou te empurrar, você vai me empurrar. Por quê? Porque agora está contando. Agora está valendo. Agora tá valendo, cara. Então, quando tem placar... A professora, você tava lá, segundo colegial, aqui, ó. Esticadão, dando uma paquerada do lado. A professora vira para você e fala assim, ó. Anota isso que eu acabei de escrever que vai cair na prova amanhã. Pronto. Largou, soltou tudo. Por quê? Porque agora tá valendo. Então, assim, o placar precisa existir e precisa estar claro para que isso traga à tona esse trabalho de desafio. Porque se não, o desafio é um dos pilares que move o coração do vendedor, cara. O vendedor que não gostar de desafio, ele é manco. Está na profissão errada. Está na profissão errada, né, cara? E a quarta, que é a cadência de responsabilidade. Porque isso aí, né, você é campeão aqui na cadência, inclusive, eu até fazer um depoimento aqui, eu melhorei muito e acabei criando outras coisas baseado em cadência, participando do teu curso. Quando eu comecei a entender, falei, 2, 3 coisas, eu falei, caramba, dá para você colocar... você precisa colocar cadência em todos os processos. Né? E aí, um monte, acabei dando um treinamento muito legal, eu montei com o pessoal uma cadência, porque o pessoal queria vender para o mesmo cliente. O cara vendia no começo, ficava 6 meses, que era um tratamento. Eu falei, cara, durante 6 meses, gera valor para depois extrair. Eu falei, você tem 6 meses para gerar valor através de uma cadência de padrão, porque é uma franqueadora, precisa ter um padrão. Pô, e foi sensacional. Caramba, faz 22 anos que eu tenho isso. Então, assim, agradecimento, show de bola. Eu aprendi a colocar cadência e fiquei tarado da cadência por causa de você. Então, tudo que eu falo, papai, vamos criar uma cadência aqui que isso tem padrão. Então, cadência de responsabilidade, tá? Que é um negócio que ele fala que é a quarta disciplina. Então, o que é? Reunião sempre no mesmo dia e hora. E a reunião não pode durar mais que 20 minutos. Por quê? Porque a reunião, ele faz justamente isso aqui, ó. Só se fala das 2 atividades que vamos ver lá na frente o MCI. Então, o que é uma reunião? Daniel, quais foram as suas 2 atividades que você se comprometeu ontem que iria mexer na sua medida, nessa aqui, que é a medida de direção, para mexer lá na meta principal nossa? Foram essas 2. Então, presta conta para mim. Não consegui por causa disso, beleza. Revisa o placar. Então, ó, seu placar não tá, nós não estamos ganhando o jogo agora. Revisa com ele, planeja e pega o comprometimento. O que você vai fazer agora para manter isso e fazer as suas 2 atividades? Quais são as 2 atividades mais importantes durante o dia que vão mexer na sua medida de direção? Tá? Acabou, anotou, está entregue para você. Próximo. Fernando, agora é tudo. Então, assim, não se toca em assuntos que não sejam de medida de direção. Quer dizer, tem que ser preditiva e tem que ser influenciável. Tá? Essas são as 4 disciplinas aqui. E aí, mostrando para corroborar com a questão do planejamento, de cadência, é uma pesquisa aqui, deixa eu tirar, não sei se está à frente, só tirar essa parte da nossa tela tá aqui em cima, mostrando 1.500 gestores comerciais foram entrevistados, uma pesquisa da Venda Mais, mostrando a principal dificuldade, o ponto fraco da maioria das equipes comerciais está relacionado ao planejamento e preparação. Com isso, eu mostrei, acabei pegando, na verdade, compilando das minhas 400 convenções comerciais dos últimos 5 anos, Uau. sobre
como queremos vender mais? Que é uma pergunta que todo diretor da empresa, no final da convenção, né, na hora que está aquelas bexigas, já foi o mágico, eu já dei a palestra, o cara gastou uma grana, vai começar o churrasco do shopping. O cara, ei, gente, vamos vender mais então, depois desse treinamento? Todo mundo fala assim, então tá, vamos pro churrasco. Quer dizer, ninguém se comprometeu com nada. Então eu falo assim, de verdade, se você quer criar um plano, você só tem 4 atividades como vendedor. Ou você vai vender produto de maior valor, ou você vai vender mix, ou vai reter cliente, ou vai vender mais clientes. São essas 4 atividades, se você realmente quiser aumentar seus números para o próximo ano. Né? E aí, a gente montou, na verdade, essa metodologia, que é o 3C, o Raul adaptou das 4 disciplinas de execução, e aí ele traz todo aquele livro de 400 páginas por uma metodologia, uma slide muito simples. O Raul tem essa facilidade de ser um explicador. Então, o que é? O 3C, consequência, que é o primeiro C, que é a lâmpada que o pessoal está vendo, né? Essa primeira. Os caminhos e as causas. Né? Então, quer dizer, a MCI, meta crucialmente, as medidas de direção e os comprometimentos, né? A cadência de comprometimento. Né? Por que da cadência de comprometimento? Por que tem que ter reunião? Não pode passar de uma semana as reuniões e ela tem que ser mesmo horário. Tem uma história maravilhosa no livro que ele fala o seguinte: a filha de um rapaz, de um vendedor, fez 18 anos e queria dirigir. E ela falou, pai, posso usar o carro? E ele falou assim, pode. Só que todo sábado você tem que lavar o carro, deixar ele limpinho. E isso aconteceu durante quase 2 meses, todos os sábados. Só que o pai teve uma convenção de vendas. Depois ele ia rodar com o gerente dele. Então o cara saiu, ficou 3 semanas fora, viajando em convenção. Quando ele voltou, o carro estava completamente sujo. Ele chamou a filha e falou, filha, a gente não tinha combinado para você limpar o carro todo sábado? Ela vira para o pai e fala o seguinte, né? Fala, mas ainda está valendo isso? Isso deve acontecer, quem está assistindo aqui e é gestor, deve falar, caraca, vai acontecer comigo essa semana. Sim. Né? Por quê? Aquilo que a gente viu lá no do Tenenbauer, lá, que é o contínuo de liderança. Até que essa atividade fique uma atividade autogerenciável, controle, ele precisa existir a cadência de responsabilidade. Então, isso tem que ser cobrado, apresentado, e por isso que tem as 2 atividades e é todo dia apresentado. Porque ele precisa se comprometer, como a gente falou lá no desenvolvimento da meta, com uma atividade que ele falou que vai executar. Né? Então, essa cadência para cá. E aí, essa ferramenta, só para poder finalizar, a consequência, que é o MCI, então aumentar 10% do faturamento, os nossos caminhos, né, que são as medidas de direção, então, aumentar 5% a mais de cliente, aumenta o faturamento. Vender mais produto, aumenta o faturamento. Diminuir desconto, aumenta o faturamento. Né? Redução de churn, aumenta o faturamento. Se você imaginar que você tem uma fatia de perda por ano, diminuição dela, aumenta o seu faturamento naturalmente, mantendo as outras atividades. E por a última etapa, que são as atividades diárias. Então, no máximo 2 coisas. O livro ele bate muito isso, né? Não ter mais de 2 atividades. Mais de 2 atividades, a tendência que não aconteça é bastante grande. Então, se eu definir que eu vou ter 5% a mais, eu defino as atividades, está aqui. Se eu vou defender mais venda de produto, eu crio uma cadência com o cliente durante o tratamento. Esse aqui é o exemplo que eu usei que é uma das maiores franqueadoras de estética. E o terceiro é taxa de desconto, que eles têm uma média muito grande. Esse aqui é o exemplo que eu usei lá. Então, um dos caminhos era definir. Aqui eu coloquei 3 para ampliar, mas ele sempre orienta que você não tenha mais que 2 caminhos pelo fato de ter uma dificuldade. Isso é super importante, né, Thiago? Porque a gente... todo mundo quer vender mais, mas assim, trazer isso para a realidade, né, desdobrar isso até um ponto de nível de atividade, onde todo mundo possa entender exatamente o que precisa ser feito para alcançar esse resultado, nem sempre as pessoas têm essa capacidade de desdobrar isso até chegar no nível de atividade, e aí fica muito mais fácil cobrar, né, e direcionar as pessoas o que devem ser feito. Então, uma ferramenta sensacional para a gente pegar um objetivo maior e trazer isso realmente para o dia a dia da equipe. Sem dúvida, engajamento, né? A facilidade para o controle. Senão fica naquelas avaliações, ó, falta comprometimento, está faltando vestir a camisa, mais sangue no olho. Quer dizer, são coisas que você não tem menor controle, né? Que não significam porcaria nenhuma. E nem você, nem o outro lado consegue medir. Às vezes não está faltando força de vontade, o cara está trabalhando pra caramba, bicho. Ele só não está sabendo fazer corretamente, né? Exatamente. Então isso acontece, tá? Então essa é uma ferramenta que eu gosto pra cá, sou defensor, eu gosto muito e é uma que eu uso muito nos treinamentos, tá bom? Finalizamos o conteúdo. Aqui são os canais para quem quiser dar continuidade, conhecer mais o trabalho, YouTube, Instagram, Face e o site também.
Maravilha, Tiagão. Cara, muito obrigado pelo tempo, por compartilhar um pouquinho aí dessa experiência com o pessoal. Acho que tem vários inputs aí bem práticos que o pessoal pode colocar já amanhã, já conseguir levar para o seu dia a dia. Valeu mesmo. Obrigado. Muito, muito bom, assim, de coração ter você aqui, porque realmente a gente se tornou amigos e eu fico feliz demais em você poder fazer parte desse projeto, que é um projeto que eu tenho tanta paixão. Obrigado mesmo. E, pessoal, você tem então, os links aqui. O que você tem planejado aí para os próximos meses? Se o pessoal quiser saber mais sobre você, te encontrar no LinkedIn, falar contigo, como é que as pessoas te encontram aí, além desses... Esqueci de colocar aqui o LinkedIn. O LinkedIn que a gente está com uma atividade bem grande agora, inclusive a gente está com uma estratégia toda para ele lá, também um trabalho forte. No YouTube você tem o canal, então se inscrever lá, toda segunda-feira tem um vídeo novo, então, toda segunda. Então o pessoal utiliza muito para treinar equipes comerciais, os gestores também. O Instagram é onde a gente, com maior velocidade, então os stories todo dia a gente posta, compartilha muito conteúdo de muito parceiro, então não é só nosso, então quem acompanha o Instagram é legal por causa disso. Ele vê conteúdo forte de e-commerce, ele vê de gestão, ele vê de venda de software, né? Ele vê B2B, B2C, então eu estou sempre compartilhando de outras pessoas. Queria muito ter tido essa ajuda no início, né? Tive de pouquíssimas, então eu faço muita questão, porque tem muita gente boa que simplesmente não tem canal para divulgar. Então, assim, eu utilizo porque o pessoal que me segue, ele me segue, mas ele me segue pelo conteúdo de venda. Então, vamos compartilhar aí o máximo. Daqui a pouco vamos estar compartilhando aí os super eventos, né? Então, acompanha bastante a gente. E para o próximo segundo semestre, a gente vai começar a trabalhar com eventos próprios também, que hoje muita gente quer participar, mas a gente faz pouquíssimo evento aberto. Então, a gente o ASV está começando a montar a sua estrutura para fazer os eventos próprios, porque muita gente pede, é uma maneira de divulgar, e a gente hoje, raríssimo fazer, né? Fica só preso dentro das empresas, né? Maravilha. Pelo Instagram, a pessoa consegue acompanhar diariamente a agenda, onde votar, quais são os conteúdos, sorteio, tudo isso aí. Beleza? Maravilha, Thiago. Cara, obrigado demais. Que é isso. E até as próximas, né? Vamos parar aqui de compartilhar. Pronto, tamo junto. Até as próximas, então. Obrigado. E espero que o pessoal tenha agora um pouquinho da disciplina e os americanos chamam de balls, eu chamo de coragem, de colocar em prática. Uma tradução que só fiz até o segundo ano da WhatsApp. Então, a tradução fica desse jeito, mas que tenha coragem de colocar, porque realmente, como a gente falou, né? Estou trazendo aqui boas práticas, é óbvio que aqui a apresentação, né, parece que você pega e coloca, as coisas rodam normalmente. Você vai ter um monte de gente querendo boicotar, porque você vai colocar regra, bichão. Você vai sair da mediocridade e começar a trabalhar lá em cima. E ali em cima, você vai ter que fazer uma outra barrigada, você vai ter que ter uma outra onda. Nessa onda vai ficar um monte de peixe menor para trás e vai ter que ter coragem para separar isso. Mas é muito melhor você estar com 2, 3 caras foda do seu lado que queiram trabalhar do que com um monte de gente morta. É melhor segurar um louco e empurrar um morto, né? Esse é o nosso lema de vida aí, tá bom? Maravilha, Thiago. Grande abraço e até a próxima, meu velho. Valeu.